Tá aqui hoje pra mim tem um gosto muito especial. Eu diria um gosto até bem diferente de tudo que eu já vivi até hoje na minha vida, porque sempre foi muito difícil. Eu até brincava que eu já estava tão acostumada que as coisas fossem mais difíceis pra mim, que era o que eu já esperava mesmo. Então as pessoas diziam que eu era pessimista. Eu falava, não, eu sou realista. Eu já tô acostumada de saber que as coisas vão ser difíceis pra mim. E aí hoje, olhando tudo isso, né, toda essas fases pelas quais eu passei para chegar até aqui, e eu sempre gosto de dizer que eu cheguei até aqui, mas isso não quer dizer que eu tenha chegado aonde eu realmente quero estar. Ainda tem muita coisa pela frente, ainda tem uma caminhada muito grande pela frente, mas eu tô muito satisfeita de saber de onde eu saí para chegar onde eu cheguei, né? De ter aqui o meu escritório como eu sempre sonhei e saber o quanto foi o custo de tudo, sabe? É muito suor, até lágrima nessa construção, e não só minha, de todas as pessoas que estiveram ao meu lado, né? Que me deram apoio, que me seguraram na hora que eu enfraqueci. Foi uma construção em conjunto, na verdade. Mas é um gosto muito especial, é um gosto assim de vitória, sabe? E eu posso dizer para vocês que foram poucas. Foram poucas, mas foram emblemáticas vitórias na minha vida. E essa é uma delas. De poder ter hoje um escritório para chamar de meu, com a minha cara, com o meu nome. Meus colaboradores, que são pessoas incríveis e que me ajudam aí a construir isso tudo e transformar a vida de tanta gente. E eu sou só gratidão, de verdade. Eu acho que até se eu parasse para vocês para contar a história toda, tintim por tintim, eu não ia conseguir descrever em palavras tudo que eu vivi até hoje. Porque eu já vivi um pouco de tudo. Eu já tive muitos momentos felizes, mas foram muitos momentos de decepção, de frustração, de achar que não ia dar conta, de sentir muitos medos, de me sentir incapaz de fazer aquilo. E eu errei muito nesse processo, foram muitos erros também. Erro de dar com a cara no chão, literalmente. Ela foi lotada de erros. E eu não lamento por isso, porque esses erros me ensinaram muito, né? Na verdade, foram aprendizados. E a gente conhece muitas pessoas nessa caminhada, pessoas que você admira, outras que você conhece para aprender a não ser como elas, né? A gente passa por muita desonestidade, muita gente batendo aqui, dando tapinha nas tuas costas, mas na verdade torcendo totalmente contra. E isso também vai fazendo a gente amadurecer. Falta de grana, sabe? Escritório do jeito que dava, com o móvel usado. Os meus escritórios até hoje, né, tirando essa exceção, eles sempre foram de móveis usados. Eu ia lá, comprava o que dava, montava ali e ia me virando. Foi muito difícil, não tem como dizer, foi tranquilo, não foi. Mas eu nunca me fiz de vítima, em nenhum momento. Então tava difícil, eu virava e falava, não, tá, mas o meu olhar era sempre pro, nossa, tá difícil pra caramba? Não olhava isso. Eu falava, como é que eu consigo resolver isso aqui? Porque eu não tenho muito tempo, eu tenho que ir pra próxima fase. Então eu sempre fui muito de ir me reinventando, de fazer o que eu podia com o que eu tinha onde eu estava. A minha vida toda sempre foi assim. As minhas mentoradas, as minhas alunas me perguntam, cara, hoje eu não tô num bom dia. Como é que você se vira nos dias ruins? Eu falei do mesmo jeito, né? Continuando, trabalhando, fazendo o melhor que você pode. Assim você... nada melhor do que um dia após o outro, e você não desconstrói, você não para o que você vem construindo até hoje. Você só dá continuidade, talvez não na sua melhor fase, mas você continua e você não desiste. E eu queria muito, e eu acho que isso já está acontecendo numa proporção maior do que eu esperava, que a minha história ela sirva de exemplo para as pessoas que estão aí nessa caminhada da advocacia, porque fácil não é.
Não é. A advocacia não é profissão para covardes. É pressão, é mercado, é empreendedorismo. Então, você vai amadurecendo o processo, a sua casca ela vai ficando grossa, sabe? Você vai adquirindo uma força muito maior do que aquela que você começou. Ah, já faxinei o escritório? Já fui a secretária, já fui a faxineira, já fui a advogada, já fui de tudo dentro do escritório, já fui a equipe. Todo mundo começa assim, né? E aí a gente vai evoluindo e ainda tem muito mais para evoluir, mas de olhar isso tudo que aconteceu, não é que eu não sabia que eu ia chegar, porque querer eu sempre quis, eu sempre fiz por onde, mas sabe quando acontece, você fica assim, aconteceu, né? Não é que você chega a duvidar, mas você fica meio admirada de tudo. Às vezes eu olho e falo, é sério? É sério isso? E, cara, é muito legal. Vale muito a pena cada esforço. Vale muito a pena todas as noites que eu fiquei sem dormir, todas as vezes que eu tive que me dedicar muito mais ao trabalho do que à minha vida pessoal. Muita gente falava assim, essa menina só estuda, essa menina só trabalha, vai perder a juventude, não tem limite. E muitas vezes não era por mal, né? Era por preocupação mesmo. Mas eu sabia onde eu queria chegar, eu sei aonde eu quero chegar. Quando você sabe aonde você quer chegar, não é se você vai chegar, é quando você vai chegar. É só questão de tempo. E entre outras coisas, né, gente, a gente não consegue nada só, como eu falei, com o apoio das pessoas que te amam, né, colocando Deus em primeiro lugar e Ele conduzindo a sua vida, você chega. Você chega lá, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, não importa na família que você nasceu, não importa quem são os seus pais, isso não importa. É só você continuar e se direcionar que eu tenho certeza que você vai chegar lá. É muito sobre isso, eu aprendi a duras penas. Entender que não é onde você vai chegar, não é a chegada em si. O mais importante de tudo é o caminho. É o que você aprendeu no caminho, as pessoas com as quais você conviveu no caminho. Isso é que é o incrível. Eu me lembro assim de todas as pessoas que passaram pela minha vida nesses últimos anos, de tudo que elas me ensinaram. Muitas passaram pouco tempo comigo, mas com um aprendizado profundo. E assim, eu nem sempre retribuí à altura também, porque naquele momento eu não tinha maturidade o suficiente para entender que aquilo era um aprendizado, sabe? E depois as coisas passam e você fala, cara, como aquela pessoa me ensinou. A minha família, o meu marido, sabe? Ele é uma das pessoas que mais me apoiaram. Em todos esses anos, eu tô com ele há 23 anos, ele sempre me apoiou. A nossa vida nunca foi um mar de rosas, mas eu sempre tive muito apoio, muita ajuda. Ele muitas vezes acreditou muito mais em mim do que eu mesma. E é isso que eu falo, foi esse conjunto, sabe? E quando eu digo, poxa, eu cheguei até aqui hoje, não é esse significado emblemático de materialidade. Não é isso, é de tudo que a gente foi construindo até agora. Porque isso aqui impacta a vida de todo mundo, né? De todo mundo que está envolvido, das pessoas que trabalham comigo, dos meus clientes, de quem confiou no meu trabalho, na parte da docência, dos meus alunos, dos meus mentorados, da minha família. Foram anos, assim, maravilhosos. Como eu falei, regada a suor, regada a lágrima, mas a vida é isso, né? É passar pela vida tendo a certeza de que você realmente viveu. Então, se me perguntarem hoje, você está satisfeita com tudo que você viveu? Eu diria que eu estou muito satisfeita, porque eu sempre tive a característica de vestir a camisa e sabe, me jogar nas coisas. Eu sempre fui 8 ou 80, normalmente 80. Então, eu posso garantir para vocês que eu vivi todos esses anos até aqui, são 13 anos de advocacia, né? Mas essa construção, ela não começou quando eu peguei a carteirinha da UAB, ela começou muito antes, né? Tudo corrobora, né, para esse momento de hoje. Então, cara, valeu muito a pena, muito, muito a pena mesmo. Eu sou o que sou hoje por tudo que aconteceu. Pessoas, momentos, aprendizados, erros, acertos, tudo isso
foi o conjunto que eu precisava para chegar até aqui. Se eu pudesse aqui deixar uma mensagem para quem está me ouvindo aqui, independente da fase que você esteja na advocacia ou na vida mesmo, porque a gente fala aqui sobre advocacia e, claro, tem essas peculiaridades voltadas, né, para essa profissão em si, mas é muito mais sobre como você passa pelas suas dificuldades, como você pode encarar a sua vida de uma maneira mais, eu nem diria positiva, mas de uma maneira mais otimista, sabe? Apesar das circunstâncias, das dificuldades. É muito sobre, e isso eu descobri também no processo, sobre o ciclo da reciprocidade. Porque quando a gente começa numa profissão, a gente sempre está avisando o que essa profissão pode trazer de volta para você, né? Você fala, eu vou me dedicar, e aí, o que essa profissão vai contribuir para a minha vida? Só que, na verdade, é o contrário. Eu acredito muito que a gente está aqui por um propósito, por uma missão, a gente está aqui para servir. Eu acredito que seja para todas as profissões, tá? Mas a advocacia em si, ela tem essa característica de serviço. Então, quanto mais você serve, quanto mais você impacta positivamente a vida das pessoas, isso reflete na sua vida. E quando reflete na sua vida, reflete 2, 3, 5, 10 vezes mais. Então, é a lei da reciprocidade. Quanto mais você dá, mais você recebe. E isso nem sou eu que digo. Eu sempre fui uma pessoa muito egoísta, da maneira como eu fui criada. Então, eu fui criada num ambiente muito tóxico, muito difícil. E foi a forma como eu levei a vida para me proteger. Então, eu tinha que pensar em mim. Eu precisava pensar em mim. Só que eu levei isso para a vida adulta, então me tornei uma adulta egoísta. E a vida foi me ensinando que não, eu não estava aqui só para pensar em mim, só para pensar na minha família. Eu precisava viver uma vida menos egoísta. Então, hoje, eu sei que é difícil isso. Às vezes você está passando por uma dificuldade financeira, né? Você está passando por uma dificuldade emocional, e aí você tem que parar e de repente você falar, tá, o segredo está em servir? Eu não vou pensar em mim agora, eu não vou pensar no meu problema, eu vou pensar no outro e vou ajudá-lo. É exatamente assim que tem que ser. Porque quando você pensa demais em você, você não está aqui cumprindo o seu propósito, a sua missão. Não que você tenha que esquecer o amor próprio, é tudo em equilíbrio. Mas o serviço, ele vai te ajudar a olhar para a vida de outras pessoas, a entender o quanto a sua vida é uma dádiva, o quanto você pode ser um canal de transformação na vida das pessoas. E a advocacia, ela tem isso muito forte, né? Ser um canal de transformação social. E aí você se torna uma pessoa muito mais útil, você se torna uma pessoa muito mais satisfeita, feliz com o que você faz. E isso vai refletir em tudo. Isso vai refletir em tudo, inclusive no seu faturamento. Quantos anos eu passei só pensando em mim e como eu poderia faturar mais, em como eu poderia ganhar mais na advocacia. Quando eu virei a chave, as coisas aconteceram naturalmente. Mas isso é um processo. Você precisa viver o seu processo. Eu estou vivendo o meu, você certamente vai viver o seu. Mas se eu puder, de alguma forma, acelerar um pouquinho esse processo e trazer essa visão de quem já viveu, né, de quem já passou por isso, eu vou ficar muito feliz que essa mensagem chegue para você, que você consiga virar a chave e se encontrar dentro aí do que foi proposto para você, da sua missão, do seu propósito. E assim como eu tenho vivido dias muito bons, nada de mar de rosas, porque isso não existe, tá? Mas eu tenho vivido dias muito melhores. Eu espero que você também viva, que você não desista e que você possa encontrar o teu lugar, encontrar as pessoas, né, que devam estar aí ao seu lado na caminhada, para que você possa ser cada vez mais feliz. Mas não esquece, quanto mais você impactar positivamente a vida das pessoas através do seu serviço, mais feliz você vai ser, mais próspero você vai ser também.